Ataque Poderoso! Bem-vindos ao Ataque Poderoso, o seu podcast sobre RPG, narrativas e mundos fantásticos. Eu sou o Graire e hoje vamos falar sobre um dos momentos mais emocionantes de qualquer jogo de RPG, a criação de personagens. Então fica até o final que vai ser massa! Bom, deixa eu fazer uns agradecimentos aqui, mais do que merecidos. A voz da abertura do Ataque Poderoso é do Mauro Melo. E as vozes que vocês ouviram no episódio anterior, simulando uma sessão de RPG, são também do Mauro Melo e da Giovanna Cecílio. Um beijo pra vocês dois e tomara que a gente ainda faça muita participação junto. Valeu! Se no episódio anterior nós falamos sobre o que é RPG e sua história, hoje vamos descer à mesa de jogo, abrir a ficha e dar vida a um herói, ou talvez um anti-herói. Então vamos falar aí sobre a importância da criação de um bom personagem, né? Em um jogo de RPG, o personagem é mais do que um conjunto de números na ficha. Ele é a lente que você enxerga o mundo do jogo. É também a sua voz, seus medos, suas decisões e a forma como você vai interagir com a história. Um personagem bem pensado é a diferença entre só jogar e realmente viver uma aventura. Então, todos os jogos de RPGs que a gente vai criar um personagem, a gente passa também por alguns elementos básicos, né? Para criar um personagem, geralmente você vai passar por alguns passos comuns, independente do sistema, que é escolher uma raça ou origem, escolher uma classe ou função, distribuir atributos como força, agilidade, inteligência, carisma. A menos que você esteja jogando um PBTA, que os atributos vão ser um pouco diferentes. E a gente pode falar disso também, de repente, em um outro episódio. Mas tem matéria no blog sobre isso, você pode conferir em ataquepoderoso.com.br/blog. Então, voltando, você vai definir habilidades e perícias e você vai criar o histórico, né, o background do seu personagem, a história de vida que explica quem ele é e por que ele está ali. E se no RPG a gente está acostumado com a expressão regra de ouro, aqui vai uma dica de ouro. Não foque apenas nas estatísticas do seu personagem. Pense na motivação, nos medos, nos defeitos e nas qualidades que ele tem. O que esse personagem quer, o que ele teme, o que ele faria se fosse encurralado. Esses detalhes vão tornar suas decisões na mesa muito mais naturais. Então, nem sempre você faz um personagem, por exemplo, que ele agiria igual a você em uma determinada situação, sabe? E a gente entra também quando fala sobre não pensar só nas estatísticas, a gente entra também nessa questão de interpretação, que é ou pode ser um tema muito delicado para algumas pessoas, né? Às vezes você não tem aquela desenvoltura toda quando está jogando, ou até mesmo no seu dia a dia, para interpretar um personagem, para fazer trejeitos, vozes, tipos, né? Mas isso não é necessariamente a interpretação do seu personagem. Então eu costumo separar essa interpretação, vamos dizer assim, em dois tópicos diferentes, que são a interpretação do personagem em si, com vozes, trejeitos e tudo mais, forma de falar e tal, e a representação do seu personagem, que é você ter esse personagem na sua mente, como ele age em determinadas situações, e você representar isso narrando o que ele faz, as atitudes que ele tem, não necessariamente fazendo trejeitos e vozes, mas explicando, até mesmo falando em terceira pessoa. Fulano levanta da mesa e vai embora porque alguma situação incomodou ele, sabe? Você age seu personagem agiria dessa forma. Então você narra a forma como ele agiria, de forma a trazer coerência para aquilo que você pensou do seu personagem. Então não necessariamente você estaria interpretando, encarnando ele na primeira pessoa e falando com a voz dele, sabe? Ou fazendo algum maneirismo, esse tipo de coisa. Você, nessa questão de representação, você narra o seu personagem de forma coerente da forma como você construiu ele para ele ser. Um exemplo bem interessante sobre isso é quando o
Azaghal, do Jovem Nerd, ele está escrevendo um livro junto com o Leonel Caldela sobre o Ozob, e aí eles estão discutindo algum desfecho, não sei se um fechamento direto da história ou se um capítulo, que é sugerido que o personagem haja de determinada forma, porque seria bom para o enredo da história, encaixar do enredo da história. E aí o Ozob, ele é um personagem criado pelo Azaghal, que é um personagem que ele jogou com ele em mesa, e o Azaghal fala, não tem como ser assim, porque o Ozob jamais faria isso, o Ozob jamais agiria desta forma. Então isso é uma representação de um personagem, entende? E eles tiveram que procurar uma outra solução, ir por outro caminho que fizesse sentido dentro do que era o personagem, para manter sua coerência e sua coesão. Bom, então vamos lá fazer isso na prática, né? Vou criar um personagem aqui rapidinho, um conceito dele pra gente tentar ver essas questões na prática. Meu personagem será Elias Ferrolho, ele vai ser humano, ele vai ser um ex-policial e agora ele é um investigador do sobrenatural. Então a classe dele meio que seria investigador, né? Ele teria aí uma força mediana e uma alta percepção e um carisma razoável. E a motivação dele seria encontrar a irmã desaparecida em circunstâncias misteriosas. E agora vamos colocar ele em cena. Elias se encontra diante de um antigo armazém abandonado na zona portuária. O cheiro de maresia mistura-se com algo estranho, metálico. Não gosto desse lugar, parece que as paredes têm olhos. Ao entrar, o ar é pesado. No chão, marcas de arranhões profundos. Na parede, algo queimando em forma de mão. O cheiro de enxofre é sufocante. Isso não é obra de um animal, e nem de um ser humano comum. Elias ouve passos no andar de cima, e o som de garras arrastando no piso. Seja lá o que for, eu não estou sozinho. Elias sobe as escadas lentamente. A madeira arranja a cada passo. No último degrau, um vulto enorme, curvado com olhos vermelhos brilhando. Ele desaparece como fumaça, deixando um frio cortante no ar. Eu sei que você está aí. É nesse momento que o mestre pediria para o jogador que interpreta o Elias rolar seus dados para ver se consegue manter a calma, por exemplo, ou se o medo toma conta dele. Mas como o Elias ele tem a motivação de procurar pela irmã desaparecida em situação misteriosa e suspeita, muito provavelmente por causa do sobrenatural, de repente o mestre concede a ele algum tipo de benefício ou até nem impede a rolagem. Faz com que ele passe automaticamente no teste por causa da construção do seu personagem. Algo que faria total sentido na cena. É assim que mesmo com uma ficha simples, um personagem ganha vida, você sente que ele está lá. E esse é o poder da criação de personagens. Com algumas escolhas e um pouco de imaginação, você cria histórias que vão ficar na memória por anos. Uma coisa legal também de criar personagem é quando você cria personagem junto com o seu grupo. Então, de repente, o seu personagem ele tem alguma relação com o personagem de alguém do grupo. E essa relação ela pode ser harmoniosa ou não. Ela pode ser uma relação até de conflito também. É lógico que os jogadores precisam ter essa clareza de que esse conflito entre os dois personagens ele sirva para movimentar a história, para avançar com a história, e não um fator que atrapalhe o andamento do jogo. Porque, vai por mim, não tem nada mais chato, mais broxante numa mesa de RPG do que dois jogadores implicando um com o outro e atrapalhando o andamento de todo o resto da mesa. É isso, a gente vai ficando por aqui. Se você estiver escutando no Spotify ou em qualquer agregador de podcast, compartilha com seus amigos, adiciona nos seus favoritos, faz um comentário se tiver espaço para comentário aí no seu agregador. Eu sei que no Spotify tem. Faz um comentário se você estiver ouvindo pelo YouTube. Pode me mandar uma DM e seguir o perfil do Ataque Poderoso no Instagram, Ataque Poderoso. Temos um site em construção, mas já tem um monte de coisa lá, é o ataquepoderoso.com.br. Ou se você for um pouco mais old school, você pode fazer como os incas e os maias faziam e me mandar um e-mail para contato@ataquepoderoso.com.br. E no próximo episódio de Ataque Poderoso, vamos explorar como funciona a figura do mestre do jogo, a mente por trás de cada enigma, monstro e desafios.
Até lá, mantenham seus dados às mãos e seus personagens prontos para o próximo ataque poderoso. Tenha uma boa semana e que os seus dados rolem sempre a seu favor.